Então, o currículo ele precisa ser, primeiro, dividido por área e, segundo, personalizado por vaga de trabalho. Ah, pessoal, tudo certinho. Então, Marcela, como eu posso saber que é o momento certo para me mudar para a Itália? Aquilo que eu posso dizer para vocês é o momento certo é quando você sente a segurança. Então, você precisa se preparar. Então, se você está no Brasil, está numa situação de insatisfação, eu não aconselho você sair do Brasil para estar numa situação pior aqui na Itália. Ok? Então é muito importante a preparação. Então você precisa se preparar com relação à língua, você precisa se preparar com relação à tua documentação, seja com relação tipo ao visto, à cidadania, ou mesmo o teu reconhecimento profissional. Então você precisa se preparar para que tudo isso aconteça. Tá bom? Então, qual é o momento certo? Quando você tiver tudo isso pronto. Ok? Então vamos pensar. Uma outra pergunta é: essa pergunta é muito boa. Eu estou insatisfeito no Brasil, mas faço algo que eu sei fazer. Tem como achar na Itália algo parecido com o que eu faço no Brasil? Ok. Então vamos assim, vamos pensar numa hipótese. Você trabalha no setor de administração, no setor de logística no Brasil, e você quer trabalhar na mesma área aqui na Itália. Tem como? Quem me segue aí já há algum tempo sabe da resposta. Tem como sim, mas a gente precisa se preparar para isso. Então vamos explicar um pouco melhor. Tudo vai depender da tua profissão, ok? Então vamos lá. Se você tem uma profissão que é reconhecida, vamos imaginar médicos, advogados, dentista. Então, se você tem a tua profissão, ela é reconhecida, você pode trabalhar aqui na Itália sim, mas você precisa, por exemplo, entrar na ordem dos advogados, fazer o reconhecimento profissional para poder trabalhar na tua área. Se você se encontra nessa situação, aquilo que eu aconselho para você é, enquanto você está fazendo o reconhecimento profissional, você pode se preparar e está trabalhando em outras áreas. Por exemplo, vamos imaginar que você quer trabalhar como advogado aqui na Itália, mas o processo de reconhecimento a gente sabe que é longo. Então, aquilo que você pode fazer é começar com assessorias, trabalhando no escritório de advogados, trabalhando tipo como secretária. Então, vocês entendem que você já pode se aproximando no teu setor. Isso se a gente está falando que é uma profissão reconhecida. Mas se a tua profissão ela não é reconhecida, por exemplo, se a gente está falando que você trabalha na área do marketing, se a gente está pensando que você trabalha, por exemplo, ah, seria marketing, na área de logística, administração de empresa. Então, todas essas são profissões que não são reconhecidas. Ok? Isso significa dizer que para um italiano, o importante é que você saiba fazer aquele trabalho. Ok? Então, é possível eu continuar o meu mesmo trabalho, continuar fazendo as mesmas coisas na Itália? Sim. A primeira coisa que você precisa pensar é a parte burocrática, isso para as profissões reconhecidas. Para as profissões não reconhecidas, você não precisa da parte burocrática. Aquilo que você vai precisar é de um currículo, carta de apresentação, etc. Ok? A próxima pergunta é: essa pergunta é muito boa. Eu tenho medo de ir para a Itália e dar tudo errado. Como minimizar isso? A primeira coisa, que é o tema, né, da live de hoje, é o planejamento. Eu vou dizer uma coisa anterior. Ter medo é uma coisa muito boa, porque o medo, ele vai proteger você de fazer escolhas erradas. Então, o medo, o medo, se a gente usa ele de uma forma muito eficaz, ele vai te ajudar a prevenir situações. Ok? Então, não é um problema ter medo. Como eu sempre falo, mudar de país não é como mudar de roupa. Então, o planejamento ele é muito importante. Você pode minimizar os riscos se planejando, ok? Eu tinha perguntado antes, eu vi que a maioria de vocês estão no Brasil.
Então, aquilo que eu aconselho vocês é realmente se planejarem, seja na parte burocrática que na procura de emprego. Eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas delas dizem assim: Ah, Marcela, eu vou começar a procurar emprego, a fazer o currículo quando eu chegar na Itália. Mas pensa comigo, cada mês que você passa aqui na Itália, você tem um custo, sim ou não? Né? Você tem aluguel, você tem luz, né? Você vai ter condomínio. Então, todo mês que você passa aqui na Itália se preparando é um mês e meio, é um mês e menos de dinheiro, né? Então, vamos pensar isso. Eu vou chutar aqui, vou dizer uma média. Então, vamos imaginar que você vai precisar de 1.000 euros por mês para pagar aluguel, enfim, viver aqui na Itália. Então, se você, cada mês que você passa aqui na Itália, esperando e se preparando, você vai estar perdendo 1.000 euros. E por que que você não faz toda a preparação já no Brasil? Vocês estão entendendo a lógica? Então, primeira coisa, eu tenho que me preparar no Brasil. Como é que eu posso diminuir os riscos de dar errado? Primeira coisa, informação. Então, parabéns que você está aqui na live. A primeira coisa que você precisa é informações. Você precisa entender aquilo que está acontecendo aqui na Itália. Então, entender o mercado de trabalho italiano, procurar trabalho no Brasil, não é como procurar aqui na Itália, né? Aprender a língua, entender a cultura do trabalho aqui na Itália. Tem coisas, gente, simples que acabam influenciando e fazendo com que você não consiga emprego aqui na Itália. Na live anterior eu falei da importância de colocar, por exemplo, hobbies, o que é aquilo que você faz no tempo livre no currículo. Né? E que a maioria das pessoas não sabem disso. E eu expliquei a importância. Então, se preparar, se informar é muito importante. E uma coisa que eu falo sempre, vocês, aquilo que eu aconselho de vocês não é pensar no próximo ano, mas pensar, ok, aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Meu nível de italiano é B1. Já posso mudar o LinkedIn? Como assim mudar o LinkedIn? Com B1 é um nível bom. Então, assim, chegar aqui na Itália já com nível B1 é bom, porque daí você consegue avançar já para o B2 é muito rápido. O LinkedIn, ele precisa ser em italiano, ok? Então, se você quer viver aqui na Itália, o seu LinkedIn precisa ser em italiano. É claro que você pode ter também outras línguas, como inglês, você pode, né, ter outras línguas, inglês, português, mas tem que ser em italiano, tá? Eu não sei se era essa pergunta, Luzi. Renato me está perguntando, seria o certo já sair com um emprego do Brasil? Então, sair com o emprego do Brasil, essa semana tem a minha aluna, ela tá saindo com um emprego do Brasil, olha aí que coisa maravilhosa. Ela tá trabalhando no Brasil, conseguiu emprego, tá vindo com emprego. Mas essa não é a regra. Então eu não posso dizer para vocês que isso vai acontecer, façam isso. Mas a gente tem que se preparar. Qual seria a preparação? 6 meses antes de vir para a Itália, você vai entender o mercado de trabalho italiano, você vai estudar o teu setor aqui na Itália, vai começar a conversar com pessoas do teu setor aqui, vai definir o teu objetivo profissional. Definir o teu objetivo profissional significa dizer, botar o nome do cargo. Ok? Então não é setor logística. O que dentro da logística que eu quero fazer? Então você vai definir 3 cargos que você quer fazer aqui na Itália. Depois você vai fazer o teu currículo personalizado aos cargos, vai fazer a carta de apresentação, porque eles sempre pedem aqui. Vai fazer o teu LinkedIn, né, na língua italiana. E depois você vai começar a procurar emprego no Brasil. Porque você precisa sentir o mercado, você precisa ver se as pessoas estão respondendo ou não. Então você precisa fazer todos esses testes. Ok? Essa é a primeira coisa. Depois disso, o objetivo é que você já comece a fazer entrevista de emprego no Brasil. Lembra que aqui na Itália não é tudo muito rápido. Então, o processo de seleção às vezes demora um mês e meio, ok? Por isso que a gente tem que começar antes, para economizar, como eu falei, o tempo que você vai passar aqui na Itália. O que um empresário aqui na Itália deve fazer para contratar uma pessoa no Brasil? Aí tem um depende bem grande. Essa pessoa que está no Brasil, ela tem a cidadania?
ok? Vamos imaginar, Marcelo, que eu sou cidadão italiano, reconheci a minha cidadania e estou no Brasil. Nesse caso, não tem problema nenhum, só compra a passagem e vem. Ok. Se no caso, um empresário, ele decide contratar uma pessoa no Brasil, mas essa pessoa é como eu, só é brasileira, não tem a cidadania, aí a empresa tem que pedir, você tem que entrar aqui com visto de trabalho, é a empresa que vai ter que fazer isso. Então tem essas duas situações. Ok, Renato me fez uma pergunta. Estou fazendo cursos na área de logísticas no Senar, apesar de que eu sei que vou fazer também na Itália. Então, Magaziniere. Então, trabalhar com logística, trabalhar em fábricas, aqui geralmente, todos os trabalhos operativos aqui na Itália, se você é dessa área, você, tipo assim, geralmente as pessoas conseguem trabalho rápido, né? Porque tem muitos pedidos, né? Então, todos os trabalhos em fábricas, trabalhos tipo como operários, as pessoas têm sempre muitas vagas aqui. Dalila, eu tenho formação superior, mas estou disposta a trabalhar como magazineira, como preencher o LinkedIn. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer, Dalila, é que você não vai usar LinkedIn, tá bom? Então, o que acontece? Se eu vou trabalhar com trabalhos de escritório, né, trabalhos que têm a ver com a minha graduação, eu preciso de LinkedIn, currículo, carta de apresentação, ok? Mas, se eu quero trabalhar com trabalhos operativos, você pode fazer LinkedIn, ok? Mas eu te aconselho se inscrever, por exemplo, nas agências de emprego. Um exemplo, a Adecco, depois se vocês quiserem me escreve, que daí eu escrevo Adecco, se chama, é uma empresa, uma agência de trabalho que seleciona para o Amazon, por exemplo. Entendeu? Então, eles ali, você faz a tua inscrição dentro da Adecco e a Adecco seleciona para eles. Então, geralmente, se você quer trabalhar como magaziniere, esse é o canal. Mas o teu currículo a gente teria que modificar ele um pouco, tá bom? A gente teria que deixar um currículo um pouco mais simples, porque senão eles não vão te dar emprego como magazineiro, porque ele vai pensar, essa pessoa não vai querer fazer isso, não vai querer trabalhar, tá bom? Uma outra pergunta. É legal ter dois currículos? Sim, você tem que ter dois, tem que ter três, tem que ter quatro. O currículo, eu geralmente aconselho você fazer um currículo geral, dividido por setores, ok? Então, por exemplo, eu sou do setor, vamos pensar no exemplo da Laila, tá? Vamos imaginar que a Laila, ela quer fazer dois currículos, um como secretária e um como magazineira, né, para trabalhar no setor da logística. Então aí a gente tem que dividir o currículo por setor. Ok, então você vai fazer dois currículos. Cada um desses currículos ele vai ter todas as suas informações que são necessárias para aquela área. Ok, então vamos pensar a área de escritório. Eu vou contar todas as minhas experiências naquela área e vou diminuir o foco nas minhas experiências mais operativas. Então, primeiro os currículos eles vão ser divididos por área. E depois eles vão ser personalizados. Eu vou pegar o meu currículo para trabalhar como secretária e vou personalizar ele, ok? Para trabalhar de acordo com a vaga. Ok, então eu vou pegar o meu currículo de secretária e não como logística e vou ler a vaga e vou ler o anúncio. E eu vou estar modificando ele aos poucos. Então o currículo ele precisa ser, primeiro, dividido por área e segundo, personalizado por vaga de trabalho. Ok? Então vamos lá, próxima pergunta. Preciso colocar as horas de cursos ou experiência no currículo? Sim. Então vamos lá. No currículo a gente tem dividido duas áreas, né? A gente vai ter a instrução formal, que seria a graduação, pós-graduação, mestrado, etc. Então, esses tipos de cursos superiores, né, vamos dizer assim, aqui a gente chama istruzione formale. Eles vão ser, a gente precisa descrever eles contando. Por exemplo, o nome do curso, a, o nome do curso, o nome da universidade,
e o período que eu fiz. E, de repente, algumas outras informações, caso seja necessário. Ok? Se a gente está falando de outros cursos, cursinhos que a gente faz, ali é diferente. Esses cursinhos, por exemplo, certificações ou cursos. Por exemplo, eu fiz um curso de 10 horas. Então, aí a gente vai numa outra parte do currículo, geralmente embaixo, onde eu vou colocar outros cursos e certificações. Aqueles cursos eu vou descrever eles de uma outra forma, ok? Eu vou colocar o nome do curso que eu fiz, as horas que eu fiz e o ano. Só isso. Perfeito? Elaine está perguntando. Programa fazer mestrado e durante os estudos queria me inserir no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. É burocrático os vistos? Então vamos lá. Primeiro, se ela está falando de visto, eu imagino que Elaine não tem a cidadania. Então ela vai pedir um visto de estudo. Ah, vou abrir aqui uma parêntese. Eu não cuido de visto, eu não cuido de cidadania, eu não cuido dessa área burocrática. Tem um advogado no meu time que ele pode te assessorar nisso. Por que que eu não cuido? Porque isso muda a todo momento essas informações. Então, eu vou te dar as informações que eu tenho, tá? Elaine, qualquer coisa nos escreve e daí eu posso te encaminhar para ele. Então, vamos lá. A primeira coisa é, eu não tenho cidadania, eu quero fazer mestrado na Itália. Então, você tem que pedir um visto de estudo. No teu visto de estudo, deixa eu beber água aqui. No teu visto de estudo, você vai poder trabalhar 20 horas por dia. Ok? Lembrando que, falando de uma pessoa que fez mestrado aqui, fazer mestrado aqui na Itália é bem puxado. Ok? Mas você consegue trabalhar 20 horas. Depois que você termina o mestrado e você termina o teu visto de estudo, você pode pedir um outro tipo de visto que se chama attesa lavoro. O visto ele vai durar um ano, ok? Então naquele ano você tem que conseguir emprego. Então respondendo sim, você pode trabalhar e estudar durante. Vamos lá. Marcela, estou viciada no seu canal no YouTube. Olha, gostando disso. Adoro, parabéns. Uma dúvida. Fiz um colóquio por telefone semana passada, primeiro parabéns. E ontem fiz uma entrevista com o chefe do setor. Ótimo. E ainda não tive resposta. Gente, calma. Né, Juliana? Calma. Ainda não obtive resposta. Posso ainda ter esperança de um novo contato da empresa? É claro que sim. Você fez ontem. Gente, aquieta o coração, tá, Juliana? O que é que eu posso dizer para você? Você tá fazendo tudo certinho. Espera a empresa contratar você, ok? Eles deram alguns prazos. Se você fosse minha aluna, você sabia o que perguntar lá. Geralmente, no final da entrevista, o que que a gente pergunta? A gente pergunta como funciona o processo de seleção. Por exemplo, a gente vai lá e pergunta, no caso por exemplo, essa entrevista tenha sucesso. Vai ter outras entrevistas? Vocês têm pressa para poder me contratar? Então, essas são perguntas fundamentais que vocês têm que fazer para não criar ansiedade aí no final da entrevista, ok? Geralmente no final eles perguntam: você tem alguma pergunta para me fazer? E a gente pergunta isso lá. Tá bom, Juliana. Porque a gente já sabe se eles estão programando para fazer uma outra entrevista na próxima semana, se eles estão com pressa para contratar ou não, ok? Pelo aquilo que você está me dizendo, aquieta o coração, você ainda tem chance para conseguir, sem problema nenhum, tá bom? Caso eles não entrem em contato com você, você pode escrever para ele depois de uma semana. Já Leidônio tem uma pergunta. Para quem tem formação em ensino da língua italiana, mas que ao chegar na Itália pretende trabalhar com o escritório ou no ramo da moda, como planejar o currículo? Então, assim, eu tenho uma coisa positiva para falar para você já. Aqui na Itália, se você vai trabalhar em escritório, você nem precisa de uma graduação, tá? Jaqueline, ok. Jaqueline, você nem precisa de uma graduação. Não é como o Brasil, como me contaram, que na recepção eles pedem uma graduação de administração. Aqui na Itália não é assim, não funciona assim. Então você não precisa de uma graduação para poder trabalhar com isso, ok? Para poder trabalhar no escritório você não precisa de uma graduação. Por exemplo, para vocês terem uma ideia como é que funciona aqui. No setor de recursos humanos, eles botam assim, quem quer trabalhar
Tipo, requisitos, alguém que tenha feito a faculdade de humanas. Tipo, todo mundo. Uma metade das pessoas, né? Então, geralmente eles são bem abertos. Tipo, se não é uma coisa muito específica que você vai fazer, tipo, aí é bem aberto. Então, não vejo nenhum problema para você fazer isso, não. Daí, para te dizer como você vai fazer o teu currículo, eu teria que ver quais foram as tuas experiências pregressas, que tipo de formação você tem além dessa, para daí dar uma arrumadinha e ficar com cara daquilo que você quer trabalhar. Mas, Jaqueline, bem tranquilo. Marcela. Oi, Marcela. Fiz 5 anos de graduação em arquitetura e 2 de mestrado em universidades públicas no Brasil. Eu vou responder assim, eu nem vou fazer, né? Vou responder diretamente. Você precisa colocar laurea quinquennale in arquitetura, laurea quinquennale em arquitetura. E com relação ao mestrado, é laurea magistrale in, e daí você vai dizer arquitetura, aquilo que é. Anotou aí? Vamos lá. Dásio Júnior está perguntando: é comum ter trabalhos de meio período para poder estudar no outro período? Sim. Aqui é normal ter um tipo de contrato, ou melhor, regime horário, eles chamam assim, que se chamam part-time. Part-time significa dizer que você vai trabalhar para essa empresa da 4 a 6 horas. Isso é bem comum. E é muito comum também entre mulheres com mães, né, com filhos, etc. Então aqui é bem comum, muito mais do que no Brasil, tá? Então não é um problema. Então tem part-time, que é de 4 a 6 horas. O part-time ele pode ser horizontal, você trabalha 4 horas por dia, 6 horas por dia, ou pode ser vertical, que daí significa dizer que você vai trabalhar 2 dias e meio, depois folga no resto. Ok, então part-time tem isso aí. Ou então full-time, que daí você trabalha 8 horas por dia. Sou fluente em italiano, parabéns. Tenho cidadania, ótimo, que essas são as bases. Já trabalhei na Itália como fisioterapeuta, uau. Mas gostaria de fazer algo diferente na área da saúde. Não tem problema, tá? Você pode fazer uma transição de carreira. Então, se você tem um curso que justifique essa mudança, você tá pronto. Já fazer o currículo quando? Escreve aí que a gente faz o seu currículo, tá? Tá pronto. Não precisa fazer mais nada. Se você quer mudar de área, você nunca trabalhou, daí você tem que fazer algum curso que justifique isso. E daí o curso que justifique vai depender do tipo de mudança que você quer fazer, tá? E se é dentro da tua área, daí não tem problema, daí é só mudar. André, nas comunes pequenas também tem os setores de agências de emprego? Eu acho que você está falando, agências de emprego, sim, geralmente elas têm, vamos dizer assim, em todos os lugares, né? Elas têm pequenas filiais. Então, por exemplo, você tá, como eu falei da Adecco antes, estou fazendo propaganda da Adecco, né? Vou pedir dinheiro para eles. Você coloca Adecco e bota o nome da tua cidade, e daí ele vai mostrar próximo aonde que vai ter, tá bom? Essa é uma pergunta boa que tem a ver com aquilo que eu falei. Uma laurea quinquennale vale mais do que uma laurea triennale? Sim. A laurea triennale significa dizer que você fez 3 anos. A laurea quinquennale significa dizer que você fez 5. Então, que você estudou mais. É esse o significado. Tá bom? Gostei da pergunta. Tem a ver com aquilo que eu falei antes. Essa pergunta é boa. Olha aí, coisa boa essa pergunta. Alfredo, se você está trabalhando, mas recebe uma proposta e decide mudar de trabalho, pedir demissão pode queimar o seu filme na empresa que trabalha atualmente? Não. Aqui eu vou dizer uma coisa, aqui a gente não leva nada pro pessoal. Então, se você pedir demissão, a empresa não vai ficar chateada, a empresa não vai chorar, entendeu? Não tem problema, não tem essa lógica do Brasil que você vai ficar queimado eternamente, não. Inclusive, os meus alunos, eles começam a trabalhar, se não estão gostando da empresa ou encontram uma oportunidade melhor, eles mudam, tá? Aquilo que eu não aconselho, Alfredo, é ficar mudando de galho em galho. Então, você não vai fazer 3 meses numa empresa, 3 meses em outra, 3 meses numa empresa. Isso não, né? Mas assim, mudou e se fixar naquela empresa, why not? Então, aqui a gente não leva nada pessoal. Fabi, então vamos lá.
É imprescindível ter inglês fluente, além do italiano, para encontrar trabalho na Itália? Não, depende da área. Eu quero trabalhar na Itália, você precisa ter italiano, ok? Dependendo da área, se você vai trabalhar no setor turístico, por exemplo, você precisa inglês. De repente, inglês. De repente, francês. De repente, alemão. Então, isso vai depender da tua área. Mas, tô na Itália, preciso de italiano. Se você tem inglês, é um plus bem interessante, por sinal. O quão é importante colocar o voto final da Laura no TV para quem está começando a carreira. Então, vamos lá, Carla. Se você fez universidade aqui na Itália, você precisa colocar o teu voto final, sim. Ok? Se você estudou no Brasil, você não precisa colocar. Ok? Então tá bom, gente. Eu vou terminando por aqui. Um beijão. Tchau, tchau.